Agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre um filme que mantém viva a memória de um dos mais importantes estádios de futebol do norte do Brasil. Estou aqui no gramado do Parque Amazonense. Você de casa deve achar que é um campinho comum, mas não. É um gramado aqui com muita história e essa história foi contada num documentário. O diretor do documentário está aqui ao meu lado. Ari, prazer recebê-lo aqui no Zapeando. Queria que você falasse primeiro como é que surgiu, como é que você ficou sabendo da história do Parque Amazonense e decidiu transformar isso num filme. Certo, o Parque Amazonense ele tem bastante história. E tudo começou um pouco antes da Copa do Mundo, né, quando nós ganhamos um edital da Secretaria de Cultura. Meu roteiro foi selecionado e a partir daí a gente entrou em contato com jogadores, jornalistas que viveram a época do Parque Amazonense, né? E através desse documentário a gente quer fazer um resgate cultural, né? Para quem não sabe, né, tudo começou aqui com um hipódromo. Tanto é que se vocês forem ali no portal histórico e verem o cavalinho lá, podem ficar aquela dúvida, por que um cavalinho num estádio de futebol? Pois é, aqui começou como hipódromo. E posteriormente ele se transformou num campo de futebol. E aqui surgiram os maiores craques da época do nosso futebol, considerada a época de ouro do futebol baré, né? Joguei mais de 6 anos no Nacional, onde participei de todos os jogos aqui em Parque Amazonense. Nós tínhamos grandes craques, né, bicho, na nossa época. Só tinha craque. Farte, Nacional, São Raimundo. Só tinha craque. E foi aqui também que surgiram uma história bastante interessante do nosso futebol, né? Então, assim, com esse documentário a gente quer fazer isso, né? Esse resgate cultural. Quem não conhece vai, acredito que, olhar com um pouco mais de carinho, que infelizmente está nessa situação. E quem viveu a época, eu acredito que vai se deliciar com a história, né? Através das narrativas dos nossos protagonistas, né? Que nós podemos dizer que é uma viagem ao tempo, certo? Eu moro aqui mesmo no bairro Nossa Senhora das Graças, né? E eu já ouvia, né, histórias de moradores, né, que frequentavam aqui, né? Hoje, assim, ele é um campinho de peladas, né? Mas como eu te falei, né? Conversando um pouquinho aqui e ali, né, a gente vai descobrindo, né, que, pô, isso aqui já foi, né, o nosso estádio majestoso da época de ouro do nosso futebol, né? Então, assim, foi através de entrevistando um jogador daqui, um jornalista dali, que a gente foi descobrindo novas histórias, né? E foi a questão como eu posso dizer, da curiosidade também, né? Você vai pesquisando, conhecendo novos personagens e isso vai engrandecendo o teu trabalho, né? Tanto é que a gente fez essa versão de 4 minutos, mas a gente vai fazer uma outra versão, né, maior, de aproximadamente 20 minutos, porque só 4 minutos é pouco para uma história tão grandiosa como a do Parque Amazonense. Um estádio, como posso dizer, muito luxuoso, né? Tinha peças, até hoje ainda tem, né? Tanto no portal como uma parte da arquibancada ficou, são objetos muito luxuosos, né? Isso é verdade. Em um dos depoimentos, né, o senhor Amadeu Teixeira fala, né, que isso daqui era como se fosse o Maracanã de Manaus. E quando a gente vê o portal lá naquela situação, né, dá uma certa dor, né? Porque a gente poderia ter preservado isso aqui, né? Infelizmente está nessa situação. Parque Amazonense aqui, pô, pelo amor de Deus, aqui era super lotado. Todos os jogos lotavam esse estádio. Bom público, né? E mergulhamos também na pesquisa para enriquecer cada vez mais, né? E aí a gente descobriu também que tinham outros nomes de times, digamos assim, né? E não somente como a gente já conhece hoje, o Nacional, o São Raimundo, o Rio Negro. Existiam outros clubes na época, que eram Independência, o Guanabara, Labor, o próprio Santos de Manaus, né? Então, assim, a gente acha que fez um trabalho bem legal para resgatar a história e para o povo começar a valorizar o que é nosso, né? Às vezes o cara só olha para o jardim do lado e você não acha que o seu próprio jardim é bonito, né? E aqui a gente tem história também para contar. O Parque Amazonense é um exemplo disso.